Hoje a gente vai conhecer a história de Soraya Alves Pacheco, que ganhou um apelido nada agradável para ela, tá? De Soraya Pikachu. Sim, ela gostava de jogos, ela frequentava fliperamas, mas ela acabou sendo perseguida, sofrendo muito bullying, agressões verbais por meses e meses, praticamente todos os dias. E claro, essa história ficou cada vez mais intensa e infelizmente se transformou em tragédia. Seja bem-vindo a mais um False Crime. A história de hoje aconteceu em junho do ano de 2003, na cidade de São Paulo. No seu centro havia um fliperama. O seu dono era Antônio Ferreira Silva, de 44 anos, também conhecido como Tony Miyamoto. Tony já era proprietário do fliperama, frequentado por muitos e muitos adolescentes da época, conhecido como Tony Station, por pelo menos 7 anos. Lá Tony recebia jovens de todas as idades, como era o caso de Pedro Batista Alencar, conhecido como Pedrinho, que juntamente com seu melhor amigo Carlos Henrique Borges e sua namorada Cláudia Santos Pires, os três de 14 anos de idade, quase todos os dias frequentavam o Tony Station. Saíam da escola na parte da manhã, almoçavam e cerca de 3, 4 horas da tarde já estavam jogando nos consoles do fliperama. Apesar da faixa etária do estabelecimento ficar ali entre 10 até 16 anos dos seus frequentadores, tinha uma frequentadora lá, a Soraya, que tinha 28 anos de idade e ela já chamava atenção. Por ser mulher, sobrepeso, frequentava diariamente, passava horas e horas, e Soraya também tinha uma relação amorosa com Tony, o proprietário do fliperama, por cerca de quase um ano. Então ela não pagava as suas fichas para jogar. Esse fato gerava uma certa indignação dos outros clientes que muitas vezes formavam fila para jogar em um determinado console. E Soraya muitas vezes passava 3, 4, até 5 horas direto jogando. Tony, apesar das várias reclamações, inclusive de Pedrinho, de Carlos, seu amigo, falando que Soraya podia revezar e coisas do tipo, mas ela nunca abria mão. E esse era apenas um dos vários motivos que os jovens, diversos deles, faziam piada com Soraya, apelidaram de Soraya Pikachu, a perseguiam fora de casa, xingando de diferentes nomes. Soraya, obviamente, era bastante impactada por tudo isso, né? Passou por problemas psicológicos, tinha ansiedade generalizada. Algumas vezes, Tony, o proprietário, precisava apaziguar a situação, remover Soraya do lugar, que às vezes saía chorando dali. E até que no dia 8 de junho de 2003, a situação ganharia novas camadas e a tragédia seria de níveis doentio. Soraya saiu do fliperama Tony Station por volta das 7h30 da noite, depois de uma leve discussão com Carlos Henrique, amigo de Pedrinho. Carlos ficou chateado com toda aquela situação e assim que Soraya saiu do estabelecimento, ele foi atrás da mulher, pegou a sua bicicleta e passou a persegui-la pelos metros que se seguiram, sempre chamando-a de velha, maluca, que aquele lugar não era para ela e reforçando o seu nome, Soraya Pikachu. Depois que Carlos insistiu por minutos e minutos, Soraya catou uma pedra no chão e acabou atirando na cabeça de Carlos, que caiu imediatamente, desmaiando
e sangrando na parte lateral esquerda da cabeça. Soraya, desesperada com toda aquela situação, a rua, já à noite, por volta de quase 8 horas, estava deserta. Ela então arrastou o corpo e a bicicleta de Carlos até um terreno baldio mais próximo. Esperou o fliperama encerrar suas atividades por volta das 10 da noite e esperou Tony ir para a casa da sua mãe, como ele costumava fazer. Soraya, que tinha uma cópia da chave não só do fliperama, como da casa de Tony, que ficava aos fundos, ela arrastou o Carlos até uma espécie de galpão que tinha no lugar, amarrou ele em uma cadeira e assim que Carlos despertou, Soraya exigiu que ele pedisse desculpas. Carlos ficou mais irritado ainda, passou a xingá-la ainda mais. Por fim, Carlos Henrique passou a gritar o seu nome, Soraya Pikachu, até que Soraya não aguentasse mais. Ela pegou alguns fios dos videogames, dos eletrônicos que estavam por perto, descascou esses fios, ligou numa tomada e passou a dar descargas elétricas em Carlos pelas próximas horas que se seguiram. Soraya deixou aquele momento sombrio tomar conta dela, né? O seu psicológico ficou cada vez mais abalado, ela entrou em surto e não só os choques ela fazia. Ela, com a mesma faca que desencapou os fios que estavam ali, fez feridas na perna, nos braços, na barriga de Carlos e ia colocando os fios e ele ia tomando choques cada vez mais intensos. Carlos, não só pelos choques elétricos, mas também pela perda de sangue dos ferimentos, morreu cerca de 5 horas depois da sessão de tortura. Soraya passou a madrugada inteira lá. Na manhã seguinte, logo cedo, cerca de 7h30 da manhã do dia 9 de junho de 2003, Antônio, proprietário do fliperama, chegou e se deparou com uma cena de pura carnificina. Ele ficou completamente chocado pela imagem. Soraya disse que Carlos merecia aquilo e que finalmente ele poderia chamá-la de Soraya Pikachu, pois ela teria matado ele com os choques graças ao monstro que ele criou. Antônio e Soraya passaram as próximas 3 horas discutindo sobre aquela situação e como aquilo era grave. Tony resolveu não abrir o fliperama e não teria nem cabeça para fazer o estabelecimento funcionar naquele dia. Então ele decidiu ajudar Soraya. Eles ensacaram todo o corpo, esperaram a noite do dia 9 chegar e em um terreno baldio, a cerca de 5 quilômetros do fliperama, eles enterraram o corpo de Carlos Henrique. Tony abriu o fliperama no dia seguinte. Soraya não frequentou o fliperama pelos dias que se seguiram, até porque ela estava em choque, apática, em surto, mais ansiosa do que de costume. A delegada Érica Lima passou a investigar o desaparecimento de Carlos. Sua mãe Kênia Soares Borges apareceu em vários jornais pedindo informações do filho, que quem soubesse, inclusive, receberia recompensas. Pedro, Cláudia, Kênia e vários outros moradores da região partiram por buscas que duraram semanas e semanas. No dia 16 de julho de 2003, mais uma confusão tomaria conta do Tony Station. Dessa vez, Soraya, já levemente recuperada, jogava os seus jogos, até que o jovem Teodoro Pacheco Silvestre, de 16 anos, que também frequentava o Tony Station diariamente, resolveu enfrentar Soraya Pikachu. Ele disse que ela era responsável pelo desaparecimento de Carlos, que ela era maluca, que ela estava ainda mais alterada e isso só confirmava a teoria dele. Os dois discutiram, Tony, nervoso, tentou separá-los ali, deu 1 hora de cortesia para acalmar os ânimos de Teodoro, mas Soraya ficou extremamente furiosa. Soraya esperou chegar próximo do fechamento do fliperama, às 10 horas da noite. Ela colocou um sonífero numa bebida que Teodoro estava consumindo nesse momento. Teodoro não chegou a desmaiar, mas estava
completamente sonolento. A maioria dos clientes já tinham saído do lugar. Soraya se certificou de que nenhum dos amigos próximos de Teodoro estavam ali na cena e ela mesmo resolveu atraí-lo para os fundos do fliperama. Tony chegou a perceber aquela situação, achou tudo muito estranho, esperou o último cliente sair. Até então o ato de Soraya naquele momento não tinha chamado a atenção e assim ele foi para o fundo, na sua casa. E lá, mais uma vez, Soraya tinha amarrado Teodoro, assim como tinha feito há algumas semanas com Carlos. Mais uma discussão aconteceu entre Antônio e Soraya. Ele disse que aquilo era loucura, que ela estava se tornando uma psicopata, que a polícia certamente ia bater no fliperama em breve. Soraya disse que não, que o crime que eles tinham feito com Carlos era perfeito e que eles poderiam continuar fazendo com todos aqueles que infernizavam a sua vida, que era uma forma de vingança. Mais uma vez, Tony recusou, disse que não participaria daquilo. Soraya disse que iria até a polícia e ia confessar que foi a responsável pela morte de Carlos. Antônio ficou desesperado com a situação e então, mesmo com peso na consciência, Antônio disse que aquela seria a última vez que alguém morreria em sua casa. Soraya agradeceu a, entre aspas, gentileza do seu namorado e disse que, inclusive, Teodoro era o responsável por apelidá-la de Soraya Pikachu e que, mais uma vez, ele iria provar desse próprio veneno que ele teria criado. Pegou um cabo de amplificador de uma guitarra que Antônio tocava de vez em quando, arranhava um som, carregou o Teodoro ainda completamente sonolento, o despejou na banheira e mesmo o rapaz, sem entender a situação e completamente grogue, pedindo por favor que ela não fizesse mal para ele, ela afundou o fio do amplificador na banheira e matou imediatamente o garoto, que morreu eletrocutado. Na madrugada do dia 17 de julho de 2003, mais uma vez, Antônio e Soraya enterraram o corpo de Teodoro, dessa vez em outro terreno baldio, mais longe ainda, a 10 quilômetros do fliperama, e seguiram as suas vidas nos dias que vieram, como se nada tivesse acontecido. O caso ganharia uma reviravolta no dia 29 de julho de 2003. A delegada Érica Lima foi até a casa de Soraya, que morava com os seus pais, e deu voz de prisão à mulher. O caso estava sendo investigado e testemunhas disseram que viram uma discussão entre Teodoro e Soraya no dia do desaparecimento do garoto. Soraya chegou a ficar presa por 3 semanas, até que mais uma reviravolta nessa história aconteceria. Antônio, seu namorado, assumiu a culpa pelo crime, pelo assassinato de Teodoro. Ele disse que Teodoro havia tentado roubar a loja, que os dois entraram em uma discussão e ele, em legítima defesa, acabou empurrando o rapaz em um equipamento que tomou um choque até a sua morte. Ainda assim, mesmo assumindo a culpa pelo caso de Teodoro, nem Soraya e nem Antônio confessaram que eram responsáveis pela morte de Carlos Henrique, que continuava desaparecido. Meses se passaram. Soraya era atacada ainda na rua verbalmente, não só com seu apelido, Soraya Pikachu, mas também sendo acusada de cúmplice de Antônio. As pessoas estavam desconfiadíssimas, até que no dia 2 de outubro, Bruno Oliveira Pedrosa, de 15 anos, um dos antigos frequentadores do fliperama Tony Station, que agora estava fechado depois da prisão de Antônio, invadiu a casa de Soraya quando não tinha ninguém, para procurar mais provas, porque o garoto, além de ser amigo de Teodoro, também era amigo da primeira vítima, Carlos, e ele estava convicto de que sim, ela era a grande responsável e queria qualquer informação, seja através de alguma foto, mensagem, carta. Infelizmente, a perigosa missão de Bruno não duraria muito tempo.
Alguns minutos depois, Soraya chegou em sua casa e deu de cara com Bruno. Uma luta física começou. Soraya conseguiu empurrar a cabeça de Bruno na parede, desmaiando o rapaz na mesma hora. Por conta do seu porte físico avantajado, Soraya não tinha muita dificuldade, não só nos golpes que utilizava em seus confrontos, como também em carregar as vítimas. Manteve Bruno em seu quarto até de madrugada, esperou os seus pais dormirem e 1h da manhã daquela mesma noite, mais uma vez Soraya arrastou a sua vítima até os fundos do fliperama, amarrou o rapaz em uma cama, abriu a sua boca e ficou pelas próximas horas dando choques em sua língua, em seus lábios, no seu olho. No dia seguinte, Soraya decidiu fazer algo inesperado. Ela reabriu o fliperama que já estava fechado nos últimos meses. Recebeu alguns clientes, as pessoas estranharam o seu comportamento, que estava bastante diferente, agitado, às vezes agressivo. Pedrinho, sua namorada Cláudia e um de seus amigos Zeca eram algumas das pessoas que estavam no estabelecimento, mas eles tinham apenas um objetivo naquela noite. Esperaram dar 19h33 daquela noite. E assim que o fliperama estava vazio, eles questionaram, imploraram para Soraya dar qualquer tipo de informação sobre o paradeiro do amigo deles, Carlos. Soraya, surpreendentemente, mais uma vez naquele dia, disse que sim, sabia informações de Carlos e que essas informações estavam no fundo do fliperama. Então pediu para que Pedro, Cláudia e Zeca acompanhassem ela até os fundos. Os três ficaram receosos, obviamente, se entreolharam, mas aquela podia ser a chance, afinal eles eram maioria e poderiam ter alguma informação sobre o paradeiro de Carlos. Soraya foi na frente, o lugar estava escuro, eles adentraram um grande quarto. Não conseguiam enxergar nada e a porta do lado de trás finalmente fechou e em seguida foi trancada com um cadeado. Soraya ligou a luz. O lugar estava impregnado com um cheiro forte de queimado, de morte. Pedrinho, Cláudia e Zeca se depararam com um cadáver queimado de Bruno, já quase que irreconhecível, e o cheiro cada vez mais forte. Soraya já estava segurando um fio desencapado, mais uma vez ligado no amplificador que pertencia a Antônio. Ela partiu para cima dos três que começaram a gritar desesperados. Soraya Pikachu conseguiu acertar algumas vezes Pedro, algumas vezes Cláudia. O embate foi cada vez mais intenso. Os três tentavam parar a grande mulher que parecia um touro, parecia mais forte do que todos eles juntos, mas finalmente Pedro conseguiu pelas costas imobilizar a mulher. Zeca conseguiu pegar a chave que estava no bolso de Soraya e mais do que depressa abriu a porta do quarto e saiu correndo, seguida por Cláudia, que tentou ajudar Pedro a sair da situação, mas ele pediu para que a namorada corresse, pedisse ajuda e não olhasse para trás. Mesmo que hesitando, a menina saiu. Pedro, que ainda estava agarrado a Soraya, assim que soltou, também tentou correr desesperadamente, mas foi acertado na cabeça por uma barra de ferro e Soraya não deixou o garoto escapar. Cláudia voltou alguns minutos depois, com ajuda. Pessoas da vizinhança foram armados com faca, barras de ferro e coisas do tipo, mas Pedrinho já estava sem vida. Cabeça toda ensanguentada, pele toda queimada e Soraya Pikachu estava ao lado de seu corpo, esperando alguém como se ela não houvesse cometido nenhum crime. Eram 20h09 daquela mesma noite quando a polícia levou Soraya presa em flagrante. Os crimes de Soraya Pikachu estavam em julgamento, quando o caso teve uma nova reviravolta. No dia 17 de dezembro de 2003, Soraya Alves Pacheco, de 28 anos, tiraria a sua própria vida na cela. Ela utilizou um cinto, prendendo nas barras da janela da cela e passando pelo seu pescoço até ficar
sem vida. Antônio Ferreira Silva, o Tony Miyamoto, desmentiu a sua primeira versão após a morte de Soraya Pikachu. Ainda assim, ele foi julgado pela omissão de 2 cadáveres e por ser cúmplice de um assassinato. Antônio chegou a cumprir 6 anos de prisão, saindo no final de 2009. Reabriu o seu fliperama, Tony Station, que funcionou apenas até o ano de 2012, quando declarou falência. Soraya Alves Pacheco, Soraya Pikachu, saiu de ser uma mulher inocente que gostava de jogar o seu videogame no fliperama a uma assassina de 4 jovens. Esse foi mais um False Crime, um quadro com histórias sombrias sobre crimes bizarros. Vejo vocês na próxima edição. Até lá!